1 Reis, capítulo 9, 10 e 11. Sucedeu, pois, que acabando Salomão de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi, teu pai, dizendo: não te faltará varão sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fordes e servirdes a outros deuses e vos curvardes perante eles, então destruirei Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por ditado e motejo entre todos os povos. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: por que te deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles e os serviram? Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. E sucedeu ao fim de 20 anos que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, para que Irão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de faia e ouro, segundo todo o seu desejo. Então deu o rei Salomão a Irão 20 cidades na terra de Galileia. E saiu Irão de Tiro a ver as cidades que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Pelo que disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamaram-nas terra de Cabu até hoje. E enviaram Irão ao rei 120 talentos de ouro. E esta é a causa do tributo que impôs o rei Salomão para edificar a casa do Senhor, e a sua casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também a Azor, e a Megido, e a Gézer. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gézer e a queimou, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a sua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gézer e Bet-Horon, a Baixa, e a Balate e a Tadmor, no deserto daquela terra, e a todas as cidades das munições que Salomão tinha, e as cidades dos carros e as cidades dos cavaleiros, e o que o desejo de Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém, eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então edificou a Milo. E oferecia Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimava incenso sobre o que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Também o rei Salomão fez naus em Ezion-Geber, que está junto a Elate, na praia do mar de Sufi, na terra de Edom. E mandou Irão com aquelas naus aos seus servos, marinheiros que sabiam do mar, com os servos de Salomão. E vieram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e o trouxeram ao rei Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E veio a Jerusalém com
um muito grande exército, com camelos carregados de especiarias e muitíssimos ouros e pedras preciosas. E veio a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração. E Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa se escondeu ao rei que não lhe declarasse. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar de seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e a sua subida pela qual subia à casa do Senhor, não houve mais espírito nela. E disse ao rei: Foi verdade a palavra que ouvi na minha terra das tuas coisas e da tua sabedoria. E eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram. Eis que me não disseram metade, sobrepujaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e muitíssimas especiarias, e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muitíssima madeira de almugue e pedras preciosas. E dessa madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Nunca veio tal madeira de sândalo, nem se viu até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto lhe pediu o seu desejo, além de que lhe deu segundo a generosidade do rei Salomão. Então voltou e partiu para sua terra, ela e os seus servos. E era o peso de ouro que se trazia Salomão, cada ano 666 talentos de ouro, além dos negociantes e do contrato dos especieiros, e de todos os reis da Arábia, e dos governadores da mesma terra. Também o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, 600 ciclos de ouro mandou pesar para cada pavês. Fez também 300 escudos de ouro batido, 3 arráteis de ouro mandou pesar para cada escudo, e o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o cobriu de ouro puríssimo. Tinha esse trono 6 degraus, e era a cabeça do trono por detrás redonda, e de ambas as bandas tinha encostos até ao assento, e 2 leões estavam junto aos encostos. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambas as bandas. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos reinos. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os objetos da casa do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia neles prata, porque nos dias de Salomão não tinha estimação alguma, porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, como as naus de Irão. Uma vez em 3 anos voltavam as naus de Tarsis, e traziam ouro e prata e marfim e búgios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. E toda a terra buscava a face de Salomão, para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E traziam cada um por seu presente vasos de prata e vasos de ouro, e vestes, e armaduras, e especiarias, e cavalos e mulas, cada coisa de ano em ano. Também ajuntou Salomão carros e cavaleiros, de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. E os levou às cidades dos carros, e outros ficaram junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância, como figueiras bravas que estão nas planícies. E tiravam cavalos do Egito para Salomão, e as manadas os recebiam os mercadores do rei, cada manada por um certo preço. E subia e saía o carro do Egito por 600 ciclos de prata, e o cavalo por 150, e assim por meio deles os tiravam para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. E o rei Salomão
Amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: Não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração, para seguirdes os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto a Quemos, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam a seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. E acerca desta matéria lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses. Porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão: Visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei, por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor de meu servo Davi e por amor de Jerusalém, que tenho elegido. Levantou, pois, o Senhor a Salomão um adversário, a Hadade, o edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom e subindo Joabe, o chefe do exército, a enterrar os mortos, feriu a todos os varões em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todos os varões em Edom. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, com ele, para ir ao Egito. Era, porém, Hadade um rapaz muito jovem. E levantaram-se de Midian e vieram a Parã, e tomaram consigo homens de Parã, e vieram ao Egito a Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa, e lhe prometeu sustento e lhe deu uma terra. E achou Hadade grande mercê aos olhos de Faraó, de maneira que lhe deu por mulher a irmã de sua mulher, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe deu seu filho, Genubate, o qual Táfnis criou na casa de Faraó. E Genubate estava na casa de Faraó entre os filhos de Faraó. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, chefe do exército, era morto, disse Hadade a Faraó: Despede-me para que vá à minha terra. Porém Faraó lhe disse: Pois que te falta comigo, que procuras partir para a sua terra? E disse ele: Nada, mas todavia despede-me. Também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá, contra quem também ajuntou homens e foi capitão de um esquadrão, quando Davi os matou. E indo-se para Damasco, habitaram ali e reinaram em Damasco. E foi adversário de Israel por todos os dias de Salomão, e isso além do mal que Hadade fazia, porque detestava Israel e reinava sobre a Síria. Até Jeroboão, filho de Nebate, eframita de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi seu pai. E o homem Jeroboão era varão valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aiás, o silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova, e sós estavam os dois no campo.
E Aias pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e tu darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que elegi para pôr ali o meu nome. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão. Porém, Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo quanto fez, e a sua sabedoria, porventura não estão escritos nos livros da história de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar.